Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Já virou tradição esses nossos encontros, né? Terça-feira, 12h30. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, faça isso agora, que você vai receber um alerta de quando a gente estiver live. Sabe que sempre, terça-feira, 12h30, encontro marcado. Eu gosto de dizer que a gente almoça conhecimento e juntos a gente consegue explorar as inovações do diagnóstico salivar e como essas inovações estão realmente transformando a nossa prática clínica. E eu estou muito empolgada em falar para vocês o tema do episódio de hoje, né? O nosso almoço com odonto de hoje, que é exatamente as inovações da saliva e em contar para vocês como trazer essas inovações para o dia a dia do nosso consultório. Então, o que a gente está vendo de verdade, dentista, é uma revolução no diagnóstico em saúde. Então, enquanto a saliva, por muito tempo, ela acabou ficando assim de lado como um teste diagnóstico, todos os avanços que a gente tem visto mais recentemente nos mostraram esse potencial incrível que a saliva tem. E hoje, nesse almoço com odonto, eu quero dividir com vocês como o diagnóstico salivar está realmente revolucionando a nossa prática clínica e nos auxiliando a cuidar não apenas da saúde oral, e isso já seria o suficiente, deixo claro, porque essa é a nossa maior função como dentistas, mas sabendo da conexão de saúde oral e saúde sistêmica, eu também quero mostrar para vocês como o diagnóstico salivar vem nos auxiliado também a reconhecer alterações sistêmicas do nosso paciente através dos testes salivares. Então, desde testes de saúde oral pela saliva, de risco de cárie, risco de doença periodontal, a gente vai falar sobre isso, e também outros testes para detectar doenças e condições sistêmicas. Esses testes salivares, dentista, eles estão nos empoderando, eles estão nos dando mais conhecimento e assim mais reconhecimento e autoridade. Eles estão realmente empoderando nós, dentistas, com ações factíveis e individualizadas para os nossos pacientes. Quer seja por fazer o teste de microbioma oral ou por fazer um teste de detecção de câncer pela saliva ou teste de análise de estresse ou de marcadores inflamatórios e marcadores hormonais na saliva. Realmente, dentista, trazer esses testes para a nossa prática clínica tem se tornado essencial para a prática clínica moderna do dentista. Hoje, dentista, não trazer os testes salivares no dia a dia da nossa rotina clínica, vou dizer aqui, pode me citar por isso, é negligência do dentista. Hoje, tem que fazer parte de toda a clínica odontológica os testes salivares, tanto os testes clínicos, como, lógico, quando tivermos cada vez mais acesso, também os testes moleculares. E hoje eu quero trazer para vocês todas as inovações desses testes, o que a gente já tem hoje para usar no dia a dia do nosso consultório. Bom, vamos começar pelo básico, dentista. Vamos começar pela pergunta mais básica de hoje. Quem já me acompanha aqui no Almoço com Odonto, quem já é dentista Saliva Pro, sabe responder essa pergunta muito facilmente, né? Aproveito para saudar todos os dentistas Saliva Pro que estão acompanhando ao vivo aqui conosco e também aproveito para saudar todos os novos dentistas Saliva Pro. Toda vez que a gente abre vagas para o Saliva Pro, e a gente fez uma iniciativa de Black Friday, né, que foi o Black Saliva, e a gente viu muitos dentistas, né, realmente
enxergando a oportunidade e entrando para o Hub de Conhecimento Saliva Pro. Reitero que todas as comunidades são bem-vindas dentro do Saliva Pro, é o teu ponto de referência de teste salivar, de clínico para clínico, baseado em ciência, para te trazer para dentro do teu consultório. Então, sejam muito bem-vindos os novos dentistas Saliva Pro de todo o Brasil e de todo o mundo, porque nós temos também dentistas que vêm, né, tanto de países africanos como Angola, como de outros países da América do Sul. Saibam que é uma honra conectar e somar com cada um de vocês. Bom, você que já é dentista Saliva Pro, sabe responder essa pergunta muito facilmente, né? Que é o porquê saliva. Saliva é uma verdadeira fonte de informações biológicas. Saliva, ela contém uma mistura de marcadores, como marcadores hormonais, enzimas, proteínas, anticorpos e até mesmo material genético, DNA e RNA. O que torna notável a saliva não é apenas essa presença dessa multitude de biomarcadores, mas a acessibilidade. A saliva é o fluido corpóreo mais acessível do nosso corpo, sem agulhas, sem desconforto, sem dor. Apenas um processo de coleta simples e não invasivo. E a saliva permite, dentista, a autocoleta. O nosso paciente, ele consegue fazer esse teste no nosso consultório, no seu trabalho, na sua universidade, aonde ele estiver. Nos últimos anos, nós acompanhamos, e eu, por ser dentista e cientista, acompanhei de perto, inclusive fiz parte, né, de muita dessa revolução. Nós acompanhamos realmente como os testes salivares evoluíram, muito além do que poderíamos imaginar. Por exemplo, os microRNAs sendo utilizados para detectar condições complexas, como endometriose. Eu já falei para vocês aqui desse teste, o ZWIG endoteste. Da mesma forma, nós temos o Cancer Detect, um teste que usa a saliva para rastrear de forma, né, mais incipiente os estágios iniciais de câncer, especificamente câncer oral e de garganta. No momento que a gente começa a ter esses testes para diagnóstico precoce, a gente vê o quão valiosa é a saliva, porque a saliva ela permite o acesso ao diagnóstico em saúde e permite o acesso a um diagnóstico para o nosso paciente, muitas vezes precoce e muitas vezes salvando a vida desse paciente. Nos oferece uma ferramenta poderosa para prevenção e intervenção precoce. Esses avanços, eles destacam uma mudança importante. A saliva, ela não é apenas sobre saúde bucal, e se ela fosse somente sobre saúde bucal, o dentista já seria o suficiente. E já isso, apenas a influência da saliva na saúde bucal já é o suficiente para te começar a fazer os testes salivares na tua prática clínica. Mas ela vai muito além disso. É uma ferramenta de diagnóstico sistêmico também. Bom, quero falar de inovação, quero falar de tecnologia. Então vamos começar pela tecnologia. O que a gente tem impulsionando essa transformação? Inovações tecnológicas, como sequenciamento, né, Next Generation Sequencing, biosensores, é isso aí, dentista, iTuf, anota isso que eu tô te dizendo, tá? iTuf, põe aí no teu notes do celular. Já é próximo, muito próximo de uma realidade, ok? Esses biosensores, sequenciamento, etc., tornam possível nós detectar biomarcadores com precisão sem precedentes. Essas ferramentas, elas estão tornando de verdade, dentista, o diagnóstico salivar mais preciso, mais acessível e muito mais rápido. Um diagnóstico, às vezes, que a gente tem ou em 15 minutos, ou em 2 horas, ou às vezes, talvez em dias, se for um sequenciamento genético, mas cada vez mais acessível. Outro desenvolvimento bastante empolgante é a incorporação de inteligência artificial, dentista. E essa inteligência artificial, ela nos permite analisar os dados, essa quantidade imensa de dados salivares que a gente gera numa simples coleta não invasiva de saliva. A gente começa a ver padrões,
perfis, correlações, que se a gente não usasse a inteligência artificial, dentista, demoraria anos para nós, humanos, conseguirmos fazer essas correlações. E usando a inteligência artificial, a gente passa a ver padrões de risco de saúde bucal do nosso paciente, padrões de risco que auxiliam no diagnóstico de doença sistêmica do nosso paciente. Isso não apenas acelera o nosso diagnóstico, dentista, isso também personaliza, individualiza o cuidado com cada paciente. Débora, sensacional, maravilhoso, mas eu tô te assistindo no almoço com a odonto aqui do meu consultório. Como que eu incorporo isso para o meu mundo clínico? Como que a gente pode trazer isso para o mundo clínico do dentista? Bom, nós dentistas, e na verdade não é só para nós dentistas, viu? É para todos os profissionais da saúde. Mas vamos lá, nós dentistas, nós podemos agora e devemos integrar esses testes salivares nas nossas práticas clínicas diárias. Imagina comigo aqui, dentista, realizar um simples teste de saliva aí no teu consultório para avaliar o risco de doença periodontal do teu paciente. Pois é, dentista, isso já é uma realidade. Ou monitorar hormônios do estresse através da saliva, ou até mesmo rastrear condições sistêmicas. Isso tudo já é possível. Na minha própria clínica, no meu consultório aqui em São Paulo e no consultório de todos os dentistas Saliva Pro, nós adotamos essas tecnologias e esses testes clínicos salivares, que não são apenas testes moleculares. Nós começamos pelo básico, começamos com testes clínicos para oferecer um cuidado individualizado e personalizado para os nossos pacientes. Ixi, deixa eu botar aqui, o pessoal, só um segundo, deixa eu botar aqui, live, YouTube, link na bio. Sorry, que era para mim ter marcado aqui, gente. Pronto. É que eu abri a live no Insta e daí tava sem som. Depois você está sem som, eu disse, para vocês irem aqui para o YouTube. Vamos lá. Então, dentista, como podemos integrar isso no mundo clínico? Como eu te disse, na minha clínica e na clínica de todos os dentistas Saliva Pro, isso já é uma realidade. Nós usamos esses testes na nossa rotina clínica, testes clínicos salivares, para levar um cuidado individualizado, personalizado e muito mais eficaz para os nossos pacientes. Assim, nós nos valorizamos como profissionais, nos diferenciamos como profissionais e o teu paciente passa a te valorizar ainda mais. Nós avaliamos, por exemplo, no meu consultório, no consultório de todo dentista Saliva Pro, fluxo salivar, pH salivar, isso já é rotina. Isso faz parte do dia a dia clínico. Todo paciente que entra pelos nossos consultórios recebe essa avaliação salivar. Repito, dentista, a hora de trazer esses testes para a tua prática clínica é agora. Até amanhã a gente tem aberto as inscrições na promoção do Black Saliva. Então, quem já escutou e se interessou e percebeu que a hora é agora, vem para o Saliva Pro, fica a dica aí para vocês. Além disso, a gente já tem na prática clínica, a gente já usa também em consultório odontológico, sim, aqui no Brasil, ok? Análise de biomarcadores salivares, como teste de microbioma oral, outros testes genéticos pela saliva, e a gente usa isso para personalizar o tratamento dos nossos pacientes e para atender as necessidades únicas e individuais de cada paciente. É incrível, dentista, como utilizar esses testes salivares tem melhorado realmente a nossa atenção ao paciente, o nosso cuidado tanto em prevenção como em tratamento. Bom, desde a avaliação de saúde bucal até a avaliação de doenças sistêmicas, esses testes eles têm nos capacitado, dentistas clínicos, com insights acionáveis. Eles nos dão informação que a gente imediatamente utiliza no atendimento clínico, desde a decisão de retorno do paciente, de quão frequente ele vai vir para consulta, até na escolha do material restaurador. Pois é, dentista. Em todas as especialidades da odontologia, implante,
reabilitação, prótese, odontologia hospitalar, periodontia, dentística, ROF, em todas as nossas especialidades, o teste salivar ele vem para somar, para agregar, e é uma forma do dentista se diferenciar e se valorizar, e mais importante de tudo, né, dentista, valorizar o nosso paciente. Bom, exemplos, vamos lá. Como que a gente vem incorporando esses testes na nossa prática clínica e como que você, dentista, pode e deve incorporar esses testes na sua prática clínica? Vamos lá. Uma das aplicações mais comuns, os testes de microbioma oral. Todos nós, dentistas, sabemos como o microbioma desempenha um papel crítico na manutenção da saúde bucal e sistêmica. Portanto, um desequilíbrio nesse ecossistema bucal, ele vai se refletir no maior risco do nosso paciente desenvolver cárie, doença periodontal e outras, né, condições, por exemplo, a litose, associadas ao desequilíbrio microbiano. E sabemos também, com o uso de inteligência artificial, que essa análise do microbioma oral pode, no futuro, daí já mais falando para o futuro, ser utilizada também no diagnóstico de doenças e condições sistêmicas. Por hora, a gente usa isso para individualizar o tratamento do nosso paciente. Na prática clínica, a gente vem usando os testes de microbioma oral para identificar esses desequilíbrios bacterianos e personalizar o tratamento de acordo com o que a gente encontra no teste de microbioma oral. Esses testes, ele vem transformar o cuidado de reativo, veja bem, dentista, para um cuidado preventivo. Nós vamos de dentistas que reagem à doença, ok? Que curativos, para dentistas preventivos. E o teste salivar te permite essa mudança. E hoje, numa prática clínica moderna, essa mudança, ela se vê cada vez mais necessária. Bom, vamos falar agora sobre o teste de detecção de câncer. Um dos desenvolvimentos mais revolucionários das últimas décadas é utilizar o diagnóstico salivar para rastrear câncer usando a saliva, né? Isso é espetacular. Nós temos um teste que se chama Cancer Detect. Eles utilizam a saliva para identificar biomarcadores associados a câncer em estágio inicial. Esse Cancer Detect, depois vocês podem olhar o site no Google, ele é específico para câncer oral e de garganta. É um teste não invasivo, preciso, amigável para o paciente, indolor, que auxilia no diagnóstico tradicional de câncer oral e de garganta. E nós, dentistas, sabemos bem, né, como a detecção precoce ela é crucial para melhorar a taxa de sobrevivência dos nossos pacientes, e esses testes salivares, eles vêm tornando esse diagnóstico precoce cada vez mais fácil e acessível dentro da nossa rotina clínica. Uma outra área que eu pessoalmente acho muito empolgante é monitoramento de hormônios e inflamação através da saliva, né? Tanto para atletas como pacientes com doenças crônicas, esses testes hormonais através da saliva podem nos trazer informação, por exemplo, sobre o nível de estresse, recuperação e saúde oral do indivíduo. Hoje, a nossa startup Saliva Pro Sports está atualmente incubada dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, trabalhando exatamente nisso. Então, é uma revolução, veio para chegar e vocês vão escutar sobre isso cada vez mais. Bom, vamos voltar para a minha clínica. Você que está aí no consultório, hoje eu estou aqui na graduação, vocês estão até vendo aqui, né? Eu estou aqui na salinha dos professores, hoje é meu dia que eu estou dedicada à pós-graduação. A gente teve reunião do colegiado pela manhã aqui na Cruzeiro do Sul, e à tarde nós temos encontro de encerramento de semestre com os alunos. Então, falo com vocês direto da graduação, imagino, e da pós-graduação em odontologia aqui em São Paulo, imagino que muitos de vocês estão conectando direto do consultório. Então, como usar essa janela de oportunidade no consultório? Vamos falar sobre os testes de fluxo salivar e pH salivar, que são testes simples, rápidos, com um custo, gente, menos de R$1, que tu vai fazer no dia a dia da tua rotina clínica. O teste de pH salivar, ele nos auxilia, por exemplo, a avaliar o risco do nosso paciente desenvolver doença cárie e erosão.
Então, ele identifica níveis consistentemente baixos de pH. Já os testes de fluxo salivar, e aqui a gente tem teste de fluxo salivar em repouso e fluxo salivar estimulado, ele traz para nós dentistas o diagnóstico de disfunção salivar, de boca seca. Esse paciente está com uma hipossalivação ou não? Eu vou saber isso através do teste de fluxo salivar. Assim como o médico afere a pressão arterial toda vez que a gente vai na consulta médica, nós dentistas passou da hora de começarmos a aferir também o fluxo salivar de todos os nossos pacientes. Eu já vi que a Adri está aqui, a Adriana, seja muito bem-vinda, Adriana, dentista Saliva Pro do sul do país, ela já faz esse teste na rotina clínica dela. E você, dentista? Você já está fazendo teste de fluxo salivar na sua rotina clínica? E para quem esse teste é importante? Bom, esse teste tu vai utilizar, dentista, para individualizar e para personalizar tanto as suas estratégias preventivas como terapêuticas, especialmente em pacientes com boca seca devido ao uso de medicamentos, e hoje a gente entende que metade dos medicamentos disponíveis em todas as farmácias do Brasil e do mundo são xerostômicos, ou seja, causam boca seca como efeito adverso, e nós temos diversas condições sistêmicas que também podem causar essa secura oral no nosso paciente, e dentista tem que saber quem é quem. Eu preciso saber se o paciente está com boca seca ou não, porque dentista pode ser que ele esteja com boca seca e não perceba. O paciente, para perceber que ele tem boca seca, nós sabemos que ele já teve uma diminuição de mais de 50% da função salivar dele. E um paciente com menos saliva, ele está em maior risco de doenças, como cárie, como doença periodontal, como halitose, como lesões não cariosas, como síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, a gente precisa saber se ele tem boca seca antes que ele perceba. Por isso que eu vou inserir esse teste na minha rotina clínica. E veja bem, dentista, cada vez mais o teu paciente vai te pedir esse teste, porque a gente está presente aqui no YouTube, cada vez mais dentistas Saliva Pro, né? Nós já chegamos assim, passamos de 1% de todos os dentistas do Brasil, e esse número ele só aumenta cada vez mais. Então, dentista, a tua chance de trazer esse teste e ainda ser um baita diferencial para a tua prática clínica é agora. E esse teste salivar, ele vai muito além da clínica. Nós podemos e devemos utilizar a saliva para monitorar infecções virais, testes como o teste salivar para Covid-19, já é uma realidade. Quem aqui me assistindo hoje já fez o teste de Covid-19 pela saliva. Inclusive, nós temos a grande honra de ter participado do desenvolvimento desse teste dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Então, esses testes hoje, eles estão expandindo cada vez mais, eles estão cada vez mais viáveis e acessíveis. Dentista, eu não tenho dúvida de que a saliva é o fluido do diagnóstico do futuro, mas também é o fluido do presente. Então, dentista, esses testes, eles já estão sendo usados em clínicas odontológicas de todo o Brasil e de todo o mundo. Hoje, dentro do Saliva Pro, nós temos dentistas que vão desde o Rio Grande do Sul, eu mencionei a Adri aqui para vocês, até Rondônia, Roraima, Belém do Pará, como a doutora Bruna. Então, nós temos dentistas de todo o Brasil que já vêm fazendo esses testes nos seus pacientes. Deixo novamente aqui o convite para vocês aproveitarem a oportunidade de Black Saliva, que só vai até amanhã, só vai até quarta-feira. Hoje é dia 3 de dezembro. Essa oportunidade vai até a meia-noite do dia 4 de dezembro, de aprender como faz os testes salivares do jeito certo, do jeito validado, de clínico para clínico, do jeito simples, está cada vez mais simples, porque agora a gente tem um aplicativo que te auxilia no passo a passo e na interpretação do teste, e que tu já pode imprimir ali e entregar para o teu paciente. Então, não tem mais desculpa para não trazer o teste salivar para a sua prática clínica, e eu realmente espero que vocês tenham, hoje nesse almoço com o odonto, visto ainda mais a importância de se trazer esse teste salivar, de trazer esses testes para as nossas práticas clínicas e tornar esse teste parte da rotina clínica em todos os nossos consultórios. Como profissional da saúde, como dentista, e como mentora e fundadora do Hub de Conhecimento Saliva Pro e como atual presidente do grupo de saliva da IADR, da International Association of Dental Research, eu tenho visto em primeira mão como os testes de diagnóstico salivar têm esse poder de transformar o cuidado ao nosso paciente
E eu espero que nesse nosso almoço com odonto do dia de hoje, você também tenha visto essa possibilidade e todo o potencial que é os testes salivares na prática clínica. Dentista, esse teste ele vai transformar o cuidado do nosso paciente. O teste salivar ele nos traz uma visão ainda mais clara sobre como individualizar o cuidado, sobre como ver o nosso paciente de uma forma integral, sobre como atuar de forma verdadeira em prevenção e de como individualizar e ter mais sucesso nos nossos protocolos terapêuticos. Convido a todos que conectaram aqui comigo no almoço com odonto, olharmos para o futuro. As possibilidades dos testes salivares dentistas são infinitas. Desde dispositivos de monitoramento salivar em tempo real, como eu te disse, o iTooth já é uma realidade, então o uso de biosensores, sensores que vão estar no futuro acoplados de intraoral, usar a inteligência artificial, cada vez mais testes moleculares, e não podemos esquecer, começa pelo básico, começa pelos testes clínicos salivares. São simples, são fáceis e são validados pela ciência. Mas, insisto, dentista, começa pelo teste validado. Traz o jeito certo de fazer o teste salivar. Percebeu que precisa fazer o teste salivar? Busca o Hub de Conhecimento Saliva Pro. Nós somos a referência em conhecimento de saliva, de clínico para clínico, baseado em evidências. Cada vez mais eu vejo dentistas que praticam uma odontologia baseada em evidência. Fico muito feliz, né, em conectar com cada um de vocês. E para termos os testes salivares baseados em evidência na prática clínica, vocês sabem que vocês todos podem sempre contar comigo. Bom, dentista, espero vê-lo cada vez mais preparado para esse futuro, para transformar para transformar a forma como nós fazemos o nosso diagnóstico e o nosso plano de tratamento nos nossos consultórios. Tá claro o tesouro que é o teste salivar, a importância de trazer esse teste e o valor, a oportunidade de trazer os testes salivares e as inovações dos testes salivares para nos valorizarmos como profissionais, valorizarmos a nossa odontologia e valorizarmos cada vez mais a saúde do nosso paciente. É isso que me motiva diariamente, levar conhecimento para cada um de vocês, para que vocês consigam levar ainda mais saúde para os seus pacientes. E, consequentemente, sim, que vocês consigam se diferenciar, sim, que vocês tenham uma prática clínica de maior sucesso, mais pacientes encontram a alegria e a felicidade na nossa odontologia que todos nós dentistas merecemos ter. Não há dúvidas, dentista, de que a saliva não é o futuro do diagnóstico em saúde, mas sim o presente. Então, convido todos vocês a olharmos para o futuro, um futuro com os testes salivares na nossa prática clínica, um futuro que já é o nosso presente. De novo, gostou desse almoço com odonto? Manda o link para um amigo que precisa saber dessas inovações de saliva, tanto testes clínicos como testes moleculares, que a gente falou hoje. Manda para um colega dentista, se inscreve no meu canal do YouTube. Eu estou também presente no Instagram, a Dentista Cientista no Instagram, e no Telegram, a Dentista Cientista no Telegram. São todos bem-vindos no nosso Hub de Conhecimento Saliva Pro. O Saliva Pro ele é feito para todas as comunidades, então, se você já é dentista Pro, dentista de outra comunidade, você é bem-vindo no Saliva Pro. Lá você sabe que você vai ter todos os protocolos em primeira mão. Eu me orgulho muito disso, por estar também conectada na ciência e na clínica, em trazer para os dentistas brasileiros, né? E, na verdade, eu sei que tem dentistas da América Latina e de todo mundo conectados, mas em trazer para você, dentista, em primeira mão, o que a gente tem de mais novo de teste clínico salivar, em trazer o protocolo adaptado para a tua rotina clínica, e mais importante, adaptado e validado para a tua rotina clínica, porque para funcionar tem que ser um teste clínico validado. Então, eu me orgulho muito em trazer para vocês tanto os testes clínicos como os testes moleculares em primeira mão. E a Adri põe aqui mais um almoço recheado de informações inovadoras. Uma honra conectar contigo, Adri, uma honra conectar com todos os dentistas Saliva Pro. Reitero as minhas boas-vindas aos novos dentistas Saliva Pro e juntos vamos transformar a nossa odontologia, valorizar cada vez mais a nossa odontologia e cada vez mais levar mais saúde
aos nossos pacientes. Uma honra conectar com cada um de vocês. Contem comigo, quem ficou interessado em se inscrever no Saliva Pro, o link está na minha bio do Instagram, a Dentista Cientista. Um beijo, queridos e queridas. Ótima tarde para todos nós.